Como eu manifestei um apartamento, uma mudança para São Paulo, estando com o nome sujo e tudo isso em menos de um mês, mas usando a técnica certa. Era fim de novembro de 2025 e eu sempre tive o sonho de vir morar em São Paulo. Mas foi de repente, quando eu decidi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito antes, que eu realmente consegui sair da estaca zero e manifestar. Detalhe, eu tava com o nome sujo, não tinha nem condições de mudar pra São Paulo. Meu marido e eu, né, nós estávamos morando na casa dos meus pais. E aí então eu chamei ele e falei, a gente vai fazer uma coisa em específico. Um jejum e uma oração de 21 dias. Uma oração direcionada e um jejum bem específico em relação a essa nossa mudança. Então a gente escreveu uma carta para Deus, literalmente com todos os nossos planos. Como é que a gente viria, o que a gente faria, o tipo de apartamento, detalhando tudo que a gente queria. Como se desenvolveria a nossa vida no próximo mês morando em São Paulo. Nós colocamos um prazo, janeiro de 2026. Nós queríamos esse mês iniciar o ano em São Paulo. E aí começaram todos os desafios. A gente não tinha nome limpo, a gente não tinha fiador em São Paulo, a gente não tinha calção, tinha que procurar um apartamento morável, né? E que se encaixasse dentro de um orçamento prévio. Quando foi no dia 15 de dezembro, surgiu uma oportunidade de um apartamento. Porém, esse apartamento estava numa imobiliária muito grande, ou seja, parecia impossível esse sonho para nós. Mas eu pensei, Deus é um Deus de coisas impossíveis e que realiza sonhos de quem tá disposto a correr por isso. Então virou o ano, já era dia 1º de janeiro de 2026. Eu tava quase desistindo do meu sonho. Já tinham se passado os 21 dias de propósito. E eu pensei, ainda não vou desistir, eu vou conseguir. Meu marido também firme no propósito comigo. Continuei fazendo a oração, só que dessa vez eu mudei o rumo. Eu não pedia mais nada. Eu me coloquei na posição de agradecer a Deus por já ter recebido essa bênção. Então eu mentalizava todo dia antes de dormir o apartamento que eu queria estar. Quando foi no dia 11 de janeiro, aquela primeira pessoa, aquele primeiro apartamento entrou em contato com a gente e ofereceu uma proposta do que a gente poderia fazer para conseguir alugar esse apartamento. E pasmem, surgiu a pessoa, surgiu o calção, surgiu o fiador, tudo assim, do nada. Pessoas que eu nunca tinha visto na vida, pessoas que eu não tinha amizade, que eram apenas conhecidos, se propuseram para nos ajudar e a gente conseguiu. Dia 15 de janeiro de 2026, a gente mudou para São Paulo. E hoje é dia 14 de abril. Vão completar 4 meses amanhã que a gente tá morando aqui em São Paulo. Eu estou de novo em um propósito que eu sempre falo aqui no perfil pra vocês, que é 21 dias de oração, só que dessa vez eu tô orando pelas pessoas. E sim, sonhos se tornam realidade, só que dessa vez não é de brincadeira, não é cheio de técnica, é algo que dá certo. E se você também se interessou, fora essa dica que eu dei, eu também tenho um compilado das orações que eu fui aprendendo ao longo da vida, orações direcionadas, justamente pra fazer como eu fiz nesse outro propósito, e atingir aquelas coisas que ficam mais paradas, que são impossíveis na vida da gente. E se você se interessou, o link tá na minha bio. Comenta aqui embaixo o seu nome, o seu pedido de oração, porque eu tô num propósito de jejum de 21 dias orando por você e pela sua família. E eu literalmente tô fazendo isso porque eu sei que tem muita gente aí sonhando a mesma coisa que eu sonhei lá atrás. E eu te digo, é possível, você vai conquistar. Um grande beijo, Deus abençoe a sua casa e a sua família.